Bom, pessoal da turma de hidrologia, nós vamos fazer hoje uma videoaula é, a título assim de treinamento para a nossa segunda prova, né? E o enunciado do exercício é o seguinte: um empreendedor, um pequeno empresário, pretende instalar uma microcentral hidrelétrica, MCH, né? Uma pequena usina hidrelétrica com potência bem baixa, né? Para gerar energia no rio descoberto, né? Então ele vai fazer um pequeno barramento, construir uma casinha uma casinha de força e desviar uma parte do rio por meio de um conduto até uma turbina, onde ele vai gerar aí uma quantidade X de energia que vai atender eventualmente uma pequena indústria, uma agroindústria, algum empreendimento desse tipo, né? E ele quer instalar essa MCH no Rio Descoberto, né? Aqui perto do DF, em um local próximo a um posto fluviométrico que chama Descoberto Chácara 89 e é identificado por esse código aqui. A turbina que ele quer instalar, ela tem uma certa curva de funcionamento, né? Assim como bombas hidráulicas, as turbinas elas têm uma vazão e uma queda ótima na qual elas funcionam de forma com alta eficiência, né? E essa turbina que ele tem, que ele vai instalar, ela só consegue operar, só consegue gerar energia quando a vazão do rio é maior do que 1 metro cúbico por segundo, né? Então a pergunta é, em que percentagem do tempo essa turbina ficará parada, né? Então pensem o seguinte, esse cara ele vai fazer um investimento que não é pequeno, né? Uma turbina é uma máquina que deve custar aí mais de R$ 1 milhão, dependendo da turbina, né? Então ele vai fazer um investimento relativamente alto e ele precisa saber se esse investimento vai se pagar, né? Então, como ele vai saber isso? Ele precisa saber quanta energia ele vai gerar e quanto tempo essa turbina na qual ele investiu vai ficar parada, né? Sem gerar nada, né? Então, essa pergunta ela é uma pergunta importante para o cara decidir se ele de fato vai fazer esse investimento, né? E tem toda a cara de curva de permanência, né, gente, a pergunta, né? Porque ela pergunta em que percentagem do tempo essa turbina ficará parada. A curva de permanência, ela é justamente isso, ela é uma expressão da frequência no tempo que uma determinada vazão é igualada ou superada, né? Então, a gente vai ter que fazer uma curva de permanência do rio descoberto nesse local para ter essa quantificação da percentagem do tempo, né? E, de novo, a gente vai se valer da hipótese da estacionalidade, porque a gente não sabe como vai ser o futuro da hidrologia desse rio. Então, a gente vai olhar para o passado e traçar essa curva de permanência com os dados históricos, com os dados passados do rio, para a gente e aí a gente vai supor que no futuro as estatísticas vão permanecer a mesma, a curva de permanência, a vazão média e assim por diante, né? Então, vamos lá. Então nós vamos baixar os dados do site da ANA, né, que armazena as informações hidrológicas, que é o HidroWeb, né? A gente já viu em aula algumas vezes. Então vem dados hidrológicos. Vou querer uma série tipo de estação fluviométrica, né, que mede dados de vazão. Descoberto. Vamos fazer uma consulta e aí ele tem descoberto Chácara 89. É essa estação que eu estou procurando, né? Aí ele abre, eu vou querer dados de vazão, né? O arquivo em formato texto. Ele me disponibiliza um link. Opa, baixei até 2 vezes. Aí um link para um arquivo zipado. Dentro desse arquivo zipado, eu tenho então um arquivo texto com as minhas vazões, não é isso? Então eu vou copiar o conteúdo desse arquivo, né? Vou copiar o conteúdo desse arquivo, só os dados propriamente ditos, copiar aqui para uma planilha do Excel, ok? Aí eu tenho dados. Agora ele copiou como uma grande quantidade de texto, né? Então eu vou separar isso de uma forma que fique um pouquinho mais
compreensível, né? Como ele usa um ponto e vírgula para separar cada campo, então eu vou vir aqui em texto para colunas e usar um ponto e vírgula como separador de campos, ok? Aí com isso eu consigo separar as minhas informações, uma em cada campo, né? Então ele tem aqui, essa primeira linha se refere aos dados do mês de maio de 1978. A segunda linha, mês de junho de 1978. A terceira, julho de 1978 e assim por diante. Então ele tem aqui a máxima vazão desse mês foi de 2,63 metros cúbicos por segundo. A mínima, 1,95. E a média, 2,18. Né? Aí ele tem algumas outras informações. E aqui estão os dados que nos interessam propriamente dito. Né? Ele tem vazão 1, vazão 2, vazão 3, até vazão 31. Né? Nesse primeiro mês ele só começou a medir vazão no dia 12. Né? Mas a partir daí ele começa a ter uma medição contínua da vazão, né? Então, são com esses dados aqui, da vazão de 1 até 31, que a gente vai mexer e traçar a nossa curva de permanência, ok? Só que desse jeito que eles estão aqui, não é muito prático, eles estão em forma matricial, né? Uma forma de matriz. Uma matriz 31 por N, onde N é o número de meses que eu tenho monitoramento. Isso não é uma forma muito prática para traçar a curva de permanência, para calcular vazões com determinada garantia, né? O ideal para fazer uma curva de permanência é que a gente tenha as vazões ordenadas dia a dia. Cada linha é um novo dia de observação, ok? Então, eu vou pedir para o meu estagiário, ele vai fazer isso para mim. Ele vai pegar esses dados aqui, copiar para uma nova planilha e ordenar esses dados em forma em uma única coluna, ok? Então, o tempo vai parar aqui um pouquinho até que o meu estagiário faça esse trabalho para mim, tá bom? E pronto, gente, o estagiário é muito eficiente, ele já ordenou para mim a série de vazões. Então, eu tenho desde junho de 1978 até a 30 de abril de 2006, eu tenho uma série de vazões nesse meu rio, né? Vamos dar uma olhada, vamos traçar o gráfico, o hidrograma dessas nossas vazões, né? Vou botar ele aqui numa nova planilha. Então aqui eu tenho o meu hidrograma, né? Aqui eu tenho as vazões no eixo Y e aqui eu tenho o tempo, né? Então a gente tem vazão, vamos dar uma olhada, vamos diminuir um pouco a escala aqui, para a gente ver as vazões mais baixas desse rio, né? E dar uma olhada. Então vejam o seguinte, a turbina que ele quer instalar, ela só funciona com vazões maiores ou iguais a 1 metro cúbico por segundo. Então, ao longo dos primeiros anos aqui, de 1978 até 84, vê que essa turbina, se tivesse instalada nesse rio naquela época, ela teria funcionado de forma quase que permanente, né? Aqui a gente tem as vazões aqui, né? Vazão em metro cúbico por segundo, né? Vamos aumentar um pouquinho a legenda só para a gente enxergar melhor. Então, de 1978 até 84 por aí, teria funcionado de forma praticamente permanente, né? De 84 até 88 teve 2 ou 3 ou 4 secas aqui, em que a vazão no período de seca foi inferior a 1 metro cúbico por segundo. Então, aqui teria tido uma falha um pouco mais permanente. Depois teve um período mais úmido, aí de uns 8, quase 10 anos aqui, em que a vazão sempre foi mais alta e ele ficou operando de forma quase que permanente. Depois de 1996 até 2006, praticamente todo ano a turbina teria ficado parada, às vezes em períodos até de um mês inteiro, né?
Então a gente tem que ter agora uma ferramenta para quantificar em termos médios ao longo do tempo, ao longo desses 30 anos quase, em quanto por cento do tempo a nossa turbina ficou parada. Essa ferramenta é a curva de permanência, né? Então nós vamos traçar a curva de permanência para ter uma ideia. Então vamos copiar todos os dados aqui, Ctrl C, vamos colar numa nova coluna aqui, Ctrl V, né? E agora, vocês lembram no conceito de curva de permanência, a gente tem que ordenar esses dados do maior para o menor. Então eu vou selecionar toda a coluna, vir aqui em dados e mandar ordenar do maior para o menor, ok? Então agora ele ordenou os meus dados. A maior vazão que foi observada nesse rio, nesse local, foi de 37,5 metros cúbicos por segundo, ok? Então, a maior vazão ela tem ordem 1, ou seja, é a primeira vazão, é a pole position aqui das vazões desse rio. A segunda maior vazão foi de 28,8 metros cúbicos por segundo, então essa vazão tem ordem 2, ok? E a terceira foi de 25,3, então ela tem ordem 3. Agora nós vamos atribuir uma ordem para todas as vazões, desde a maior até a menor, ok? Para eu não precisar ficar escrevendo 1, 2, 3, 4, eu posso ensinar o Excel de que eu vou criar uma ordem em que o incremento é sempre de uma unidade, né? Então, basta selecionar essas duas células aqui. Com isso, ele já vai entender que meu incremento é de uma unidade. E aí eu clico duas vezes nesse quadradinho preto que tem no vértice inferior direito aqui. E ele vai espichar essa minha lógica para todas as demais vazões ordenadas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. A menor vazão observada nesse rio, que foi de 0,11 metros cúbicos por segundo, ela tem uma ordem de 10.196, ok? Então eu tenho 10.196 observações nesse rio. Agora eu vou criar uma coluna adicional aqui no meio, né? E agora eu vou calcular propriamente a probabilidade ou a garantia dessa vazão ser igualada ou superada. Então, a vazão de 37,5, ela foi igualada ou superada quantas vezes ao longo desses 30 anos? Ela só foi igualada ou superada uma vez nesses 30 anos, ok? Então, a probabilidade dela ser igualada ou superada é de 1, que é a ordem dela, dividido por 10.196, ok? Isso a gente pode pedir para ele expressar em termos de probabilidade, né, de percentagem. Então, a probabilidade dessa vazão de 37,5 ser igualada ou superada é de 0,01%. É uma probabilidade muito, muito baixa, né? Praticamente 0% de chance de ser igualada ou superada, né? E com isso eu já inseri aqui uma fórmula que vai calcular a permanência dessa vazão e de todas as demais vazões daqui para diante, né? Se eu espichar essa fórmula para a vazão de ordem 2, que é 28,8, ele vai calcular para mim e vai chegar que a probabilidade dessa vazão de 28 ser igualada ou superada é de 0,02%, ok? E a mesma forma eu posso repetir para todas as demais vazões daí para baixo. Então, basta eu clicar aqui duas vezes no quadradinho preto no vértice inferior direito e ele vai calcular a probabilidade ou a permanência de todas as minhas vazões devidamente ordenadas de maior para menor, ok? Então, com isso, vamos ver se ele foi até o fim. A menor vazão de todas, que é 0,11 metros cúbicos por segundo, ela tem uma probabilidade de ser igualada ou superada de 100%. Nunca ocorreu uma vazão menor do que 0,11 nesse rio. Então, a probabilidade dela ser igualada ou superada é de 100%. Ou, analogamente, a probabilidade de ocorrer uma vazão inferior a 0,11 é 0%. Nunca ocorreu, né? Então, com isso, eu já tenho
todos os valores da minha curva de permanência. Agora eu posso traçar essa curva propriamente dita. Então vou selecionar essas duas colunas, a coluna da vazão e a coluna da probabilidade, e inserir um novo gráfico, né? Podemos fazer um gráfico de dispersão com linha contínua, ok? Vamos botar esse gráfico numa nova planilha, onde o máximo é 1. E aí vamos aumentar um pouquinho a fonte. Isso aqui é probabilidade de excedência ou igualdade. E aqui no eixo Y eu tenho vazão em metros cúbicos por segundo. Ok? E essa é a minha curva de permanência. Eu posso ainda traçar o eixo Y em escala logarítmica, de base 10. Aí com isso eu tenho um maior detalhamento das minhas vazões baixas, das vazões com alta garantia, né? Que são basicamente no que eu estou interessado, né? Então vejam o seguinte: a minha vazão de 1 metro cúbico por segundo, que é a mínima que roda a turbina, ela tem aqui, a gente já pode ver que ela tem uma garantia de cerca de 80% no tempo, né? Então, em 80% do tempo, a vazão foi superior a 1 metro cúbico por segundo. Mas, nos demais 20% do tempo, mais ou menos, vocês veem que a vazão foi inferior a 1 metro cúbico por segundo. Então, a gente já tem aí uma ideia da frequência de indisponibilidade da nossa turbina, né? A gente pode determinar o valor exato disso, né? Vamos voltar aqui na nossa curva. E aí a gente vai procurar na tabela de dados qual é a permanência da vazão de 1 metro cúbico por segundo. Ok? Então eu estou aqui em 1 metro cúbico por segundo mais ou menos. 1 metro cúbico por segundo. Ele vai ter uma permanência aí de 80 a 81%, ok? Então vamos dizer que seja 81% a permanência associada à vazão de 1 metro cúbico por segundo. Ou seja, em 81%, a vazão desse rio vai ser igual ou superior a 1 metro cúbico por segundo, em 81% do tempo. Isso quer dizer que em 19% do tempo, ou seja, 100% menos 81, a vazão vai ser inferior a 1 metro cúbico por segundo. Então, a resposta já está dada, né? Vamos botar aqui, resposta. A turbina ficará parada em 19% do tempo. Agora cabe ao empresário decidir se essa percentagem de inutilização justifica o investimento desse porte numa microcentral hidrelétrica nesse local. Ou se talvez não seria o caso de comprar uma outra turbina menor, que vai gerar uma quantidade de energia menor, mas que vai rodar para vazões também menores, né? Então, a hidrologia nos dá elementos aqui para a gente tomar essa decisão. Ok? Com isso a gente resolve o nosso exercício e nos vemos em sala de aula.